Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Tudo bem? Você que trouxe sua Bíblia, abaixa um pouquinho o retorno para mim, por favor, Vinícius. Abra sua Bíblia comigo. Não precisa não, precisa não. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 24. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 24. Amém? Aleluias. Diz o seguinte, verso 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia, passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Volta um pouquinho comigo no capítulo 4, ainda em 2 Coríntios, capítulo 4. No verso 16, e vai dizer o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia? Feche os seus olhos por um instante. Pai, fala aos nossos corações. Nós precisamos mais uma vez ouvir a Tua voz. Pai, nós somos dependentes do Senhor. Que a Sua palavra, ó Deus, como sempre, traga mudança nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que o Senhor me ajude a expor a Sua palavra com clareza. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Só para mim. Em tempos de pandemia, tem uma palavrinha que está muito em voga, muito em evidência, que é a palavrinha resiliência. Possivelmente vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso, né? Especialmente nesses tempos de crise, de dificuldades. Resiliência nada mais é que a capacidade que as pessoas têm de se adaptar à variação das circunstâncias, a fim de lidar com as adversidades e de superá-las. É esse o significado da palavra. Mas resiliência não é a mesma coisa que resistência. Resistência é aquela pessoa que suporta. A pessoa resiliente, além de suportar essas situações, ela aprende com os desafios e ela usa a sua flexibilidade para se adaptar e usa a sua criatividade para encontrar soluções alternativas. Vocês já devem ter ouvido aquela expressão assim: nossa, do limão fulano de tal consegue fazer uma limonada. É exatamente isso. É fazer do limão uma limonada. Aquela pessoa que consegue enxergar as coisas por outro ângulo, outra perspectiva. E o Senhor, Ele nos dá essa capacidade de sermos resilientes e de não enxergarmos as coisas por outra ótica. E essa ótica é a ótica de Cristo. É a ótica da eternidade. Perspectiva da eternidade. Parece que eu estou aqui falando de pensamento positivo, mas eu não quero falar nessa noite de pensamento positivo. Eu creio nas promessas do Senhor para a minha vida. E está escrito aqui, está contido na palavra de Deus, não é pensamento positivo, é promessa. Você tem promessa para a sua vida? Você crê nisso? Então, eu vou te convidar a levantar a sua mão.
Ia falar assim comigo: eu tenho promessa. Se o vento bater, eu tenho promessa. Se a pandemia chegou, eu tenho promessa. A enfermidade bateu à minha porta, eu tenho promessa. As promessas, elas continuam independente das circunstâncias. E não são as circunstâncias que vão determinar a minha vida. Isso é resiliência. Não são as circunstâncias que vão determinar a minha vida. A circunstância a qual eu tenho vivido, ela não põe um ponto final na minha vida, não. As promessas do Senhor para a minha vida é o que vai determinar. E não o momento atual qual eu estou passando. E você já se perguntou como é que o apóstolo Paulo ele conseguiu não sucumbir diante de tantas dificuldades a qual ele passou e a qual ele teve que enfrentar? Enxergando as coisas por outra perspectiva. É isso que Paulo fazia. Perspectiva da eternidade. Ele olhava com a ótica de Cristo. E o exemplo e os ensinamentos de Paulo contidos aqui, nessa segunda carta dele para a igreja de Coríntios, ela serve de inspiração para a nossa vida, para que a gente permaneça leal, fiel aos convênios eternos do Senhor para a nossa vida. E o apóstolo Paulo ele deixa claro nessa carta o que é viver na perspectiva da eternidade, o que é enxergar pela ótica de Cristo. Alguns comentaristas vão dizer que esse livro retrata uma angústia física e espiritual profunda do apóstolo Paulo. Ele rasga o seu coração, ele fala das suas dores, dos seus sofrimentos. Eu consigo ver Paulo, meu Deus, escrevendo essa carta, assim, literalmente rasgando o seu coração para essa igreja. E essa carta ela foi escrita com alguns propósitos. E dentre eles, Paulo, ele vai defender o seu apostolado, porque o seu apostolado tinha sido colocado em xeque por falsos obreiros. E o apóstolo Paulo, ele usa da sua própria vida para defender o seu apostolado. E ele vai contar acerca de muito do que ele sofreu, muito do que ele passou por amor a Cristo e por amor à igreja, e ele defende o seu apostolado firmemente. Para isso ele usa a sua própria vida. O primeiro texto que nós lemos, 2 Coríntios 11, 24 a 28, ele relata só um pouquinho, meus irmãos, do que Paulo sofreu. Ele vai falar que ele sofreu perseguição dos judeus e dos gentios. Os seus próprios irmãos o perseguiam. Açoites. Ele fala de marcas de Cristo. E talvez essas marcas tenham sido no sentido literal, considerando o quanto ele foi açoitado. Ele carregava essas marcas no seu corpo. Mas o interessante é que, apesar desse relato, que talvez nos pareça tão sofrido, a palavra-chave desse texto é consolo. E só uma pessoa que já sofreu sabe o que é ser consolada. A pessoa que nunca passou por nada disso não conhece o significado de consolo. No original dessa carta, o verbo consolar ele aparece 18 vezes e o substantivo consolação 11 vezes. Numa carta relativamente curta, que a gente está falando de 13 capítulos só, a palavra-chave é consolo. Consolar vem do latim consolare, com é junto. Solare é suavizar, aliviar. Esse é o significado da palavra consolo. Você já ouviu a expressão, faz um leve aí para mim? Às vezes alguma coisa em obra ou na academia, a gente usa muito essa expressão, faz um leve para mim no sentido de aliviar aquilo que está pesado. E é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos alivia, Ele traz consolo. E é isso que Paulo vai retratar na carta. Porque só uma pessoa que passou por isso tudo conhece o significado de consolar. Eu não posso deixar de citar Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Paulo fala de sofrimento que se transforma em júbilo, de fraqueza que se transforma em força, de derrota que se transforma em triunfo,
Isso é ótica de Cristo, isso é ótica da eternidade. As circunstâncias, elas não definiam quem era Paulo e como seria a sua vida, não. Ótica da eternidade, ótica de Cristo. Mais uma vez eu falo que eu não quero pregar sobre confissão positiva, mas eu creio nas promessas do Senhor para a nossa vida. Eu creio nas promessas do Senhor de transformar deserto, seco, árido em um lugar que jorra água. Eu creio nas promessas do Senhor de transformar vidas, de transformar pessoas, de fazer tudo novo, de mudar circunstâncias, de mudar situações, de transformar um caos, ou mesmo que ele não o transforme, mas de nos fazer enxergar pela ótica da eternidade. Mesmo que aos nossos olhos tudo esteja confuso e complicado, mas o Senhor quer nos mostrar a sua ótica com relação ao que nós estamos vivendo. E pelo poder de Deus nós somos capacitados a reagirmos de forma transcendental, a fim de que Deus seja glorificado. É esse o verdadeiro significado de resiliência, para que Deus seja glorificado na nossa vida. Perspectiva da eternidade. O segundo texto que nós lemos, 2 Coríntios 4. A gente vai ler verso a verso, verso 16, se você tiver com sua Bíblia aberta. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Perspectiva da eternidade, meus irmãos, é crer que o nosso homem interior, ele se renova dia a dia. E o interessante é que o texto está dizendo o seguinte, que é na mesma medida que a gente acorda e que a gente imagina, nossa, eu completei mais um dia, eu envelheci mais um dia, nessa mesma medida, mais um dia, o seu espírito foi fortalecido e renovado. É na mesma medida, é isso que o texto está dizendo, dia a dia, embora o nosso corpo envelheça e decaia diariamente, experimentamos a renovação do Espírito Santo diariamente. Nós não somos apenas matéria. Pense nisso, nós temos um corpo e nós temos um espírito. E o Senhor nos renova dia a dia, por isso nós não desfalecemos. Meu pai tem 65 anos, a minha irmã está aqui. E quando eu chego na casa do papai e a gente começa a conversar, o papai fala muito de planos, de sonhos, de objetivos e de coisas que ele ainda quer realizar. Ele tem 65 anos. E às vezes eu me pego pensando assim, Senhor, para o papai realizar isso tudo, eu acho que o Senhor vai ter que dar pelo menos mais uns 80 anos para ele. Porque senão ele não vai conseguir realizar isso tudo. Mas você sabe o que é isso? É um espírito renovado. Isso é espírito renovado. Os planos continuam, os sonhos continuam, as coisas continuam, isso é perspectiva da eternidade. Nós estamos em meio ao caos, nós estamos vivendo um momento complicado, sim, passamos por momentos delicados, independente desse, passamos por momentos delicados na nossa vida, mas é perspectiva da eternidade, a gente não pode se limitar a isso aqui que nós estamos vendo. Existem coisas além do que nós estamos enxergando aqui. E Paulo fala isso. Olhar para dentro de você. É muito bonita essa frase quando as pessoas falam, olhe para dentro de você. Mas não olhe para dentro de você para tirar forças de você mesmo, não. Olhe para dentro de você e tire forças de um Deus que habita em você. Olhe para você e enxergue ao Espírito Santo de Deus que habita em você e que diariamente te fortalece, fortalece o seu espírito. Ele está te fortalecendo dia a dia. O verso 17 vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Perspectiva da eternidade. É crer que as tribulações, elas são leves e momentâneas. Alguns autores vão dizer que as aflições, elas são precursoras da glória. Elas anunciam a glória que está por vir. O que o Paulo fala é, se você comparar tudo isso que você está vivendo
com a glória que será revelada a você, isso não significa nada. Às vezes parece que Paulo está menosprezando a sua dor. Talvez possa parecer que eu aqui em cima esteja menosprezando a sua dor, o seu sentimento, as suas dificuldades, mas não. Paulo, ele estava medindo com a trena da eternidade. Ele não estava medindo pelas circunstâncias a qual ele estava vivendo. Isso é trena da eternidade. Isso é trena da eternidade. Nós não estamos menosprezando o seu problema. Isso é um convite para que você coloque os óculos da fé e comece a enxergar as coisas com os óculos da fé por meio de Jesus Cristo, com a perspectiva da eternidade. Romanos 8,18, o apóstolo Paulo vai dizer: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nós temos enfrentado muitas lutas, muitas tribulações, mas diante da glória que em nós será revelada, meus irmãos, isso pouco representa. Isso pouco representa. Nós vamos passar por isso tudo porque nós temos promessa do Senhor para as nossas vidas. Entende? Nós temos promessas do Senhor para a nossa vida. O verso 18, ele vai dizer o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Perspectiva da eternidade é entender que há coisas além das que vemos. Há coisas além das que vemos. O que os nossos olhos não alcançam, meu irmão. Isso é eterno. Isso é possível enxergarmos mediante a fé. Segundo Coríntios ainda, o apóstolo Paulo vai dizer: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós não somos guiados ou norteados pelo que nós estamos ouvindo ou vendo. Nós não somos guiados pelas notícias da TV. Nós não somos guiados pelos jornais matinais. Não estou dizendo que você não deva considerá-lo, não é isso. Estou dizendo que isso não nos norteia. Isso não é o que nos norteia. Se você tem sentido a sua fé abalada, te faço um convite para ler Hebreus, não é, pastor? Fala muito sobre fé. Lá que a gente vai encontrar a ora, a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O problema é que nós somos tão apegados a tudo que vemos e nós andamos por vista, que nós temos dificuldade de enxergarmos que há coisas além das que vemos. Nós brigamos o tempo todo por coisas terrenas. Nós nos apegamos a isso o tempo todo, então nós deixamos de ver algo grandioso do Senhor para nós. E chega um ponto onde nós não conseguimos enxergar sequer as promessas de Cristo para a nossa vida. E a gente fica presa a isso tudo que está acontecendo. E o que acaba nos norteando é o nosso presente momento. E não o futuro glorioso que o Senhor tem para nós. Comece a olhar sobre a perspectiva da eternidade. Comece a olhar com os olhos de Jesus. Não fique preso ao que seus olhos estão enxergando. Tem uma história que vai dizer que tinha um ancião, trabalhador de um estábulo. E ele, um ancião, um senhor velho, uma pessoa muito conduída, vendo aquela situação daquele ancião trabalhador entre o esterco e o estábulo, pergunta para ele assim: como é que o senhor consegue dia a dia, fazendo o mesmo trabalho? Ele vai dar uma resposta sábia para aquela pessoa e ele vai dizer assim: aquele que tem algo mais além, não tem por que sentir-se enfastiado. Para ele, pouco importava o esterco e o estábulo. Ele estava enxergando adiante. Ele estava enxergando adiante. Eu estou te convidando a enxergar além.
Nós temos promessas do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos enxergar as coisas sobre a ótica de Cristo, sobre a perspectiva da eternidade. 1 Coríntios 15, 19, vai dizer que se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós estamos presos pensando que a nossa vida termina aqui e que tudo acaba aqui e o que tem para a nossa vida é isso, nós somos os mais miseráveis dos homens. Não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Não é isso que Ele tem para nós. Eu estou caminhando para o final. As dificuldades, meus irmãos, elas são reais. É o que eu disse e eu vou repetir, eu não estou aqui para menosprezar essas dificuldades. Desemprego, pandemia, conflito familiar, uma série de coisas, isso existe. Mas se nós colocarmos tudo isso em foco, nós estaremos abrindo espaço para um desânimo, nós estaremos abrindo espaço para uma depressão, porque esse não deve ser o nosso foco. O apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui que não são as questões externas que devem nos nortear e nos orientar. Lembre-se que nós somos cidadãos dos céus. Aqui nós somos peregrinos. Aqui nós estamos só de passagem. Há coisas além das que vemos. Há coisas além disso tudo aqui. Há coisas além. Eu quero te lembrar que existe algo mais real do que isso aqui. E é muito, muito, muito mais real do que isso. A condenação ou a vida eterna. A gente tem se preocupado com isso? Ou a gente tem se limitado a essa vida aqui, imaginando que isso aqui é suficiente e é o que Deus tem para nós? Eu quero te dizer que não. Isso não é o que o Senhor tem para nós. Isso é o que o Senhor tem para nós. A sua palavra e as suas promessas. Entenda que a morte de Cristo, quando ela é narrada, ela não termina com Jesus sendo crucificado e Jesus sendo colocado dentro de um túmulo, uma pedra pesada rolando e um vigia na porta para impedir que as pessoas roubassem o corpo de Jesus e dissessem que ele ressuscitou. A história não termina assim. A história continua dizendo que as mulheres vão para perfumar o corpo de Jesus, como era a cultura da época, e quando chega lá, ele já não estava mais lá, porque ele ressuscitou. Existe mais coisa, nossa vida não se limita a isso. A história de Jesus, ela não termina com ele morto. Ela continua até os dias de hoje com ele ressuscitado. É isso que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Creia nas promessas do Senhor para a sua vida. Creia nas promessas do Senhor Jesus para a sua vida. Comece a olhar sob a perspectiva da eternidade. Comece a olhar com os olhos da fé. Tire o foco de tudo isso que tem te distraído, tudo isso que tem acontecido, e volte os seus olhos para o Senhor. Volte os seus olhos para Jesus, é o convite. É a perspectiva da eternidade que nos norteia. São as promessas do Senhor que nos guiam. São as promessas do Senhor. Vou te convidar a ficar de pé nessa noite. Quero terminar ainda em 2 Coríntios 12. Verso 9 e 10 vai dizer: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias e nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quando estamos fracos, o Senhor vem e nos fortalece. Quando estamos fracos, então o Senhor vem para nos consolar. Quando estamos passando por momentos difíceis, Ele é o nosso consolo. Ele é o nosso consolo nos nossos momentos de fraqueza. Peça ao Senhor nessa noite, feche os seus olhos. E fale: Senhor,
A partir de hoje, eu quero olhar sob a perspectiva da eternidade. Eu não quero mais que nada disso me norteie, porque eu compreendo que há coisas além do que eu vejo. Hoje a minha preocupação passa a ser a eternidade. Hoje a minha preocupação passa a ser entender que existem coisas além disso. E hoje eu creio no Senhor, eu escolho crer no Senhor. Eu escolho crer no Senhor e a viver sob a perspectiva da eternidade. Eu escolho crer que as tribulações, elas são leves e são momentâneas. Eu escolho crer que o nosso homem interior se renova dia a dia. Essa é a minha escolha que eu faço hoje. Feche os seus olhos e faça você a sua oração, pedindo ao Senhor. Aleluia, Deus. E a buscarei, que os meus pés estejam em para sempre, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se você puder, coloque a mão na altura do seu coração. Declare mais uma vez esse verso. Diga a Ele: Senhor, a tua graça é o que me basta. Com seus olhos fechados, fale com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, aplica a Tua palavra aos nossos corações, que pelo Teu Espírito Santo, como foi pregado aqui, Deus, que o nosso homem interior, ele seja renovado aqui nessa noite. Ó Deus, nós oramos repreendendo o desânimo, o cansaço, pessoas que estavam prostradas, desanimadas, com os olhos no chão, que nós possamos erguer a nossa cabeça e olharmos para o Senhor, e saber, ó Deus, que é do Senhor, ó Deus, que vem o que precisamos, e precisamos da Tua graça. Ó Deus, nós nos sentimos encorajados aqui nessa noite, a olharmos, ó Deus, para a eternidade, para sabermos, ó Deus, que as tribulações, as dificuldades na família, no lar, no trabalho, as dificuldades na saúde, tudo isso vai passar, ó Deus, e essas coisas não vão se comparar com a glória que nos será revelada. Ah, Deus, que nos apeguemos a essa verdade
Eu ministro, ó Deus, a tua palavra que foi pregada sobre os corações aqui nessa noite. Que saiamos daqui, Deus, cheios de fé, que voltemos a crer nas tuas promessas. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Que o teu Espírito complete aquilo que nos falta. E o Senhor, ó Deus, faça prevalecer a boa semente da tua palavra em nossos corações. É o que oramos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu tenho uma convicção tão real de como Deus tem conduzido a nossa igreja. Porque eu falei agora há pouco que eu estarei pregando no domingo sobre Davi e sobre Paulo. E eu praticamente vou dar continuidade no que já foi pregado. Eu quero falar sobre isso, sobre encorajamento, sobre ânimo, sobre disposição, sobre olhar a vida com uma perspectiva diferente, com os olhos do Senhor. Deus tem conduzido a nossa igreja, Deus tem despertado pessoas, e que você saia daqui encorajado a entender que a vida não se resume aos seus problemas. Eu me lembro da frase da minha sogra para mim, que eu já citei aqui uma vez uma história particular, de um tempo difícil que eu enfrentava com a minha esposa na minha vida, de questão financeira, e eu disposto a voltar para a casa dos meus pais, para poder me organizar financeiramente, para depois retomar o meu casamento. A minha sogra falou: não, Gustavo, você não vai. Eu morava de favor na casa deles, e a minha sogra falou comigo: você não vai embora, nós vamos cuidar de vocês, porque a vida muda muito rápido. Essa é a frase. A vida muda muito rápido, e se você tomar uma decisão precipitada num momento de dor, você pode pôr em xeque tudo que vem para a sua história. Eu vou ter o meu segundo filho, ou filha. Se eu tivesse ido embora naquele dia, talvez eu não estaria desfrutando do que Deus tem me feito desfrutar. Então não desanime no momento da dor, não tome decisões precipitadas. Continue acreditando que a vida muda, a vida não se resume a esse problema, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para agradecer ao Senhor por essa noite, e em seguida eu quero ministrar a bênção apostólica, mas lembre-se o que eu tenho dito toda quarta-feira, tanto eu como os obreiros e obreiras, as pessoas que estão aqui na igreja, direcionadas por Deus para te orientar, para orar por sua vida. Se você precisar disso, nos procure, eu estou à disposição para te aconselhar, para orar por você, para te ouvir. Talvez tem muita gente que precisa isso, é ser ouvido. Eu estou aqui para ser essa pessoa, eu estarei aqui à disposição depois do culto, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Quando saímos dos nossos lares, Pai, nós estávamos cheios de expectativa, mas mais uma vez o Senhor supera as nossas expectativas. O Senhor nos permite te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, como cantamos aqui nessa noite. E mais uma vez o Senhor fala conosco, ó Deus, desta forma segura, que é a tua palavra. Nós saímos daqui certos, meu Deus, não haverá dúvida. Será que Deus falou? Será que Deus não? Não, Deus, nós temos a convicção que a tua palavra ela é infalível, e o Senhor falou conosco mais uma vez. Que o Senhor continue falando conosco, ó Deus, até o findar dessa semana, que as nossas famílias estejam guardadas no Senhor. Eu oro pelos casamentos, eu oro por nossas crianças, os nossos idosos, as pessoas do grupo de risco. Guarda-nos, ó Deus, como a menina dos teus olhos, ó Pai. É o que oramos no santo nome de Jesus. Que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite de descanso, e que o nosso corpo, o nosso homem interior, ó Deus, seja renovado mais uma vez pelo teu Espírito Santo. É o que oramos em nome de Jesus, com as suas mãos estendidas. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém, e dê um aplauso a Jesus Cristo.